Olá pessoal, tudo bem com vocês? No ar mais um Base Talk de número 6. É isso mesmo, já são 6 programas, era para ser 7, mas infelizmente na semana passada a gente não conseguiu gravar, problemas pessoais, dificuldades que nós tivemos, mas o Senhor nos deu graça, estamos aqui hoje para dar continuidade a esse projeto que é tão bacana. E que bom que alguém sentiu falta. As pessoas comentaram aí, poxa, não teve podcast. E aí a gente ficou devendo essa para vocês. Mas que bom para você que conseguiu ir num PB, numa pequena base, participar e discutir o tema e o texto aí com outras pessoas. Então aqui na nossa mesa de comunhão, de bate-papo, de teologia, de aprendizado, meu irmão Vitor Sampaio, pastor Vitinho. E aí, meu irmão? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Mais um podcast aqui vai ser bom. Hoje vai ser top, hein? Rapaz, tem que ser, né? Porque a gente tá devendo, né? As pessoas reclamaram, uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Menos um pouco. Mas que bom que as pessoas sentiram falta, Vitor. O pessoal tá assistindo. E é claro que nesse começo eu tenho que pedir para você já se inscrever no nosso canal. Você que está chegando aqui hoje a primeira vez, ou você que já assiste a gente, mas ainda não se inscreveu no canal da Base, vai lá, Base Renascença no YouTube, se inscreva no canal e não esqueça de curtir o vídeo também. Sempre que você assistir, curta. A gente tem lá o número de visualizações, mas nem todo mundo curte, mas é bom que você coloque lá a sua curtida, porque isso ajuda a divulgar ainda mais o conteúdo que a gente está fazendo aqui. Então, toda segunda-feira tem conteúdo novo no Base Talk, todo domingo também transmissão ao vivo do culto da Base Renascença. Deixe seu comentário e também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Vamos lá, último episódio da nossa série Não é Fast Food, encerrando o mês de novembro com esse tema, e ontem trabalhamos o texto da primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. E eu vou ler aqui então a partir do versículo 1, né, a versão NVI. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Meu irmão Vitor, vamos então para o contexto aí de 1 João. O apóstolo estava escrevendo em que situação, né? E para quem estava sendo escrita essa carta? Então, a carta... São 3 cartas em sequência, né? Paulo escrevendo, na verdade João escrevendo, né? A igreja tinha um endereço ali, mas os estudiosos dizem que era uma carta cíclica, né? Rodando ali as regiões da Ásia Menor. Mas o endereço dessa carta, diz os comentaristas, que é de fato para Éfeso, né? Onde João pastoreou uma grande parte da sua vida, né? Mas lembrando, era uma carta para circular ali naquela região da Ásia Menor. E especialmente a primeira carta, João ele vai trabalhar um problema que existia ali dos falsos mestres. Tanto que um dos temas principais que aparece nessa carta e também na terceira carta é a respeito dos falsos mestres, o que João intitula como os anticristos, né? Então, falsos mestres seria essa ideia dos anticristos, aqueles que ensinam, traz um ensino contrário à palavra de Cristo Jesus, né? Que é justamente essa palavra da vida que tu pregou a respeito do capítulo de número... O versículo 2, né? Isso. Na verdade, o versículo 3, né? Não, versículo... Ele fala no 2 e no 3, né? Isso, a respeito da palavra da vida, né? Então, para a galera se familiarizar, o que estava acontecendo é que havia uma heresia surgindo ali que a gente chama de heresia cristológica, né? São os falsos ensinos a respeito de Cristo. E essa heresia era o chamado do docetismo, né? É interessante porque para entender bem, é só você fazer essa análise da própria palavra mesmo, docetismo, né? Que a palavra vem do grego dokeo, que significa aparência. Então,
esses falsos mestres, os anticristos, eles estavam dizendo o seguinte: olha, Cristo, ele é divino, mas ele não veio de uma forma corpórea. Ou seja, ele não era humano. Era só uma aparência. Por quê? Porque naquele contexto que foi escrito a carta de 1 João, já havia passado em torno de 35 anos depois de que Cristo ascendeu aos céus. Então, já era um outro contexto, já era outras pessoas. Muitas testemunhas, né, oculares já não estavam mais. Já não estavam vivos, mais. Né? E a não ser os apóstolos e as pessoas que estavam próximas dele, né, que viram Jesus. Então, eles estavam propagando esse falso ensino de que, olha, Jesus, todos os relatos que os apóstolos, João, Paulo e os outros apóstolos pregaram a respeito de um Cristo que eles viram, de fato. Eles não negam isso, mas eles viram não de uma forma humana. Jesus não era humano, né? De uma forma física, não. Era de uma forma aparente, é só uma aparência. Então, Cristo era divino, mas ele não era humano, né? E isso vem de uma cultura do gnosticismo, que traz essa ideia de que a matéria é má, né? Dessa ideia grega que a matéria é má e só a parte espiritual, a parte que nós não conseguimos tocar, que é a parte boa, né? Isso vai se sistematizar, se organizar melhor nos séculos para frente. Isso, aí, né? Isso. Mas a gente já tinha esse vislumbre, já tinha essa ideia, esse conceito circulando, e mais uma vez a igreja no primeiro século sofrendo essas pressões, essas heresias, esses falsos mestres. E aí, Vitor, quando a gente pensa sobre isso, ok, João tem um tema, tem uma questão muito importante. E é interessante quando a gente pensa nessa descaracterização do Cristo bíblico, que parece ser algo piedoso, parece ser algo espiritual, vamos dizer assim, algo real. Porque você valoriza a questão de uma espiritualidade de Jesus, sendo um espírito divino, mas descartando a parte humana dele. Isso pode até soar, faz sentido. E é aí que mora o perigo, né? E o docetismo, ele vem... Porque alguns chamam o docetismo de protognosticismo, né? Que seria vindo do gnosticismo... O princípio, né? O princípio, mas trazendo uma ideia ali... A ideia é o seguinte... essa aparência ela veio porque o espírito, a ideia é que um dos grandes nomes é Cerinto, né? Ali, ele trabalhou a ideia de que a parte espiritual de Cristo, ela é tão vívida, ela é tão forte que ela passou por cima, por assim dizer, da parte humana, ao ponto de Cristo, e essa ideia de que a matéria é má, então é como se a parte divina, ela como eu posso dizer, passou por cima, suprapassou, assim. Ou seja, Jesus, ele era tão divino, que ele não poderia ser humano, porque ultrapassou, acho que essa é a palavra, a parte divina ultrapassou, é isso que Cerinto pregava. Inclusive, quando a gente vai lá para os pais da igreja, rapidinho, porque eu acho que é importante isso a gente poder falar, Irineu, lá no livro Contra as Heresias, ele vai dizer que os pais da igreja são aqueles que vieram logo depois da morte dos apóstolos, né? Então, Irineu é um dos pais da igreja. Ele vai dizer no livro Contra as Heresias, Davi, que essa primeira carta, os primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, João ele está escrevendo para Cerinto. Então é direto. Tanto que no capítulo de número 2 ele vai trabalhar essa ideia do anticristo e dos vários anticristos que existem. Então, o anticristo pessoal seria esse Cerinto, que estava pregando contra a palavra de Cristo, dizendo que não, a parte divina era tão forte que ultrapassou a parte humana de Jesus ao ponto de ser só uma aparência. Ele não é humano, né? Então, seria mais ou menos essa ideia, né? E aí João, então, vem falando que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e apalpamos com as nossas mãos, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A primeira coisa que João faz, então, nesse argumento, na construção desse argumento, é lembrar de quem é aquele que ele está falando. Então, ecoando aí Gênesis capítulo 1, João já traz essa verdade, né, de que esse do qual ele está falando, esse do qual os apóstolos
estão pregando é aquele que era e que é desde a eternidade, desde o princípio de todas as coisas. E ele está falando que ele não tem só um conceito e um entendimento a respeito disso, e ele vem com esses verbos aí que trazem essa questão sensorial nesse argumento que João apresenta. Nós ouvimos, nossos olhos viram, nós contemplamos e nós apalpamos. Isso que nós proclamamos, e ele vai classificar, né, vamos dizer assim, ele vai dar um adjetivo chamando Jesus aí de palavra da vida, né? Com certeza. E aqui a gente vê claramente, como tu muito bem destacou na pregação, a palavra apalpar, a palavra ouvir, a palavra ver aqui traz essa ideia de que, de fato, João está indo contra esse falso ensino de que Jesus ele não tinha um corpo humano literal, né? Era só uma aparência. Aqui João está indo assim direto, não. A gente viu, a gente ouviu, a gente tocou nele. Então, a gente não pode tocar em uma coisa que é aparente. A gente toca numa coisa que é real. E como tu muito bem pontuou agora, e também na pregação, o que era desde o princípio, né? Então, o princípio aqui não é Belém, né? Não é que Cristo teve um início, não. Justamente remetendo a Gênesis mesmo, que Cristo, ele estava desde o princípio, ele era desde o Então, esse que é o divino, que é o espiritual, que estava lá no começo, a gente também tocou e a gente ouviu as suas palavras e a gente apalpou, né? E é interessante quando ele fala das mãos deles tocarem, porque na finalização desse primeiro momento do argumento, ele está trazendo a forma mais íntima de contato, né? Então ele não era aquele que eles viram passar em algum momento, mas João está dizendo, olha, esse testemunho que nós estamos dando para vocês é de alguém que a gente teve intimidade, que a gente teve relacionamento, que a gente estava próximo, né? Em todo o tempo. Inclusive João, tratado como um apóstolo ali de uma intimidade mais profunda, né, com Jesus, ele pode dizer de fato que as mãos dele tocaram Jesus. E é por isso que ele usa tudo isso para convencer os seus leitores, né, de que Jesus não era apenas um espírito, Jesus era humano, também esteve entre eles, né? Com certeza. E aqui, Davi, a gente pensa muito a respeito de uma teologia, quando nós estudamos teologia, mesmo seminário e tal, a gente pensa muito numa teologia do livro, né? Mas aqui João não traz, ele traz uma teologia vívida, traz uma teologia viva, né? Então, a verdade de que Jesus, que é Deus, que estava desde o princípio, que era desde o princípio Deus, que estava com ali a Trindade, o Pai, o Espírito, formando tudo que a gente conhece hoje, que é a criação, tudo que a gente vê, as estrelas, os astros e tal, e todos esses estudos, né, que são muito difíceis para nossa cabeça, de nós dois, né, deixa pro cientista, deixa pro, né, então a gente vê a maravilha que é a criação. E aqui a gente está percebendo que o Jesus, o Deus eterno, que estava lá na eternidade, que fez todas as coisas, os apóstolos tocaram. Isso daqui é magnífico, né? Maravilhoso. O Deus, para resolver o problema da humanidade, ele não ficou no céu lá parado, estático. Não, nosso Deus, ele se move, ele desceu para a terra e as pessoas tocaram. Isso é maravilhoso demais. É lindo demais. E aí ele vai dizendo que eles proclamam, então, desse que viram, ouviram, tocaram, de palavra da vida. Então, João vai trazer aí uma classificação, vamos dizer assim, agora muito importante, né? Esse título que une aí Cristologia e revelação, que traz esse propósito. Cristo é a palavra e Cristo também é a vida. E essa vida, ele diz aí o texto, que se manifestou. Então, Deus tomou uma iniciativa de fazer essa palavra conhecida. A eternidade entra no tempo e a respeito desse que eles estão falando, né? Isso aí, com certeza. Tanto que em João, capítulo de número... no Evangelho de João, né, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, de fato, ele é esse Deus, né, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade, né? Então, aqui, palavra da vida, né, palavra da verdade, palavra que traz vida, é justamente é o nosso Deus mesmo, que é o próprio Jesus, né? João está falando de Jesus aqui. Aqueles que a mão apalparam, que eles estão proclamando a respeito de Jesus, né?
E a gente segue aí no versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Mais uma vez ele começa dizendo que a vida se manifestou e termina o versículo dizendo que nos foi manifestada, mostrando aí mais uma vez que essa foi uma ação de Deus de se tornar conhecido, né? De trazer o Filho à tona, vamos dizer assim, inseri-lo no tempo, na história, né? Sendo uma pessoa, e isso é interessante também, porque a gente tem, às vezes, um conceito a respeito de quem Jesus é. Nós temos conhecimento bíblico, teológico, mas João está reforçando que, para além disso, ou junto disso, nós temos um Jesus que é uma pessoa, é alguém com a qual nós nos relacionamos. E esse é um ponto importante também, para que, mais uma vez, a gente não caia nesse espírito do docetismo, de um Jesus abstrato, e trazendo isso para a nossa realidade da igreja, porque essa fé em Cristo Jesus, ela é uma fé que se manifesta fisicamente, que ela se manifesta numa vida prática, né? E não somente num conjunto de conceitos, de conhecimento a respeito de quem Jesus é. Muito profundo isso que tu falou, porque se Deus fosse apenas aparente, nós não nos relacionamos com alguém que não é real, no sentido de ser humano. Só que, quando eu estava falando, eu lembrei do texto de Hebreus, que fala que Jesus se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou por tudo aquilo que nós passamos hoje, né, a respeito dos sofrimentos e tudo mais. Então, cara, Jesus, ele viveu, por exemplo, a tentação. Jesus viveu a tentação. Alguns tentam argumentar que a tentação de Jesus, ela não foi uma tentação real, né? De que aquela tentação ali foi, mais uma vez, uma tentação aparente. Jesus não sentiu, não afetava, porque de fato, não afetava, né? Ele era tão divino, ele era tão poderoso que, cara, como que um Deus tão divino, tão poderoso, tão extraordinário poderia sentir dores? Isso não entra. E, de fato, é muito difícil nós compreendermos, mas não podemos cair nessa heresia. Não. Jesus sentiu. De fato sentiu as tentações, Jesus chorou. Então, de fato, Jesus é humano, ele é humano. E ele passou por cada situação como essa para também nos amparar, como Hebreus trabalha, né? E como tu tá falando. É sempre de uma forma prática. Cara, o Deus que entrou na história, o Deus que estava desde o princípio, Jesus entrou na história. Ele foi tocado pelos discípulos, ouviram a respeito dele, ouviram o seu choro quando ele era bebê. A mãe dele teve que amparar ele quando ele estava ali chorando e tudo mais. A gente não tem esses relatos, claro, mas por meio da obviedade. É algo óbvio, né? Todo bebê chora. Então, né? Jesus passou por tudo isso e hoje a gente pode olhar para essa situação e ver que Jesus ele está nas pequenas coisas da nossa vida, porque ele passou por essas pequenas coisas também. Sim. A gente vê Jesus só no extraordinário, né? E Deus fazendo as obras, mas Deus também está no ordinário da nossa vida, porque ele viveu o ordinário também da vida, não é? E aí, quando o João está falando de tudo isso, ele vai para o versículo 3, dizendo: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, mais uma vez reforçando o testemunho dele a respeito da vida de Cristo, da presença corpórea, física, para que vocês também tenham comunhão conosco. Então, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E isso é muito interessante, porque ele não está falando, olha, nós estamos testemunhando essas coisas para que vocês entendam doutrina melhor. A gente não está falando essas coisas para que vocês tenham uma experiência emocional. Nós estamos falando essas coisas para que vocês tenham comunhão. Por que esse testemunho, Vitor, a respeito de quem Jesus é e de que Jesus não é só espírito, mas de que Jesus é humano, que Jesus veio, habitou entre nós, suou, chorou, sentiu fome, se cansou, tomou banho. Testemunhar isso para que a gente tenha comunhão. Qual que é a relação de saber que Jesus é verdadeiro físico e a comunhão entre os apóstolos, a doutrina apostólica e a igreja? Cara, nossa, que fantástico. E eu acho que esse ponto, o ponto do clímax, né, o ponto mais importante da pregação, assim,
a respeito porque o que João está fazendo ele está pegando o argumento da própria criação, da criação não, da encarnação de Cristo, né, do verbo que se fez carne, e ele está pegando esse conceito e argumentando a respeito da comunhão. E a gente pensa assim, como assim? O que faz sentido comunhão, né, com a pessoa de Cristo, da encarnação de Cristo? É porque nós não nos relacionamos na igreja porque nós temos pensamentos políticos iguais ou equivalentes. Não é porque nós nós gostamos do Flamengo, por exemplo, que o Flamengo foi campeão, saudações rubro-negras aí para todos vocês. E meus sentimentos aos palmeirenses. E aos vascaínos, enfim. A gente não tá junto, Davi, na igreja e tal, a gente não é irmão em Cristo, né, por outras coisas, a não ser a encarnação. Então, a gente está unido porque Deus se encarnou. Então, a nossa união, ela vale, apesar dos nossos desafios, apesar dos nossos conflitos, apesar dos momentos onde a gente está chateado um com o outro, apesar de tudo isso. A gente é um, não porque nós sentimos que a pessoa é importante para a gente, não. Nós somos irmãos em Cristo por causa da encarnação de Jesus. Porque ele entrou na história e os apóstolos tocaram naquele que de fato é real. E é interessante, né? Os apóstolos não pregaram, então, para informar. Eles pregaram para nos chamar para participar, né? Para a comunhão, para a unidade da igreja. Eles tocaram Cristo e agora eles querem, junto com a gente, tocar nesse testemunho, né? Claro que agora a gente não tem mais os apóstolos, nós não podemos dizer que nós vimos, ouvimos e tocamos nos apóstolos, mas a mensagem ela permanece daqueles que foram testemunhas oculares de Jesus, né? E tu trabalhou a ideia, Davi, queria que tu pudesse falar um pouco, porque é muito importante, a respeito da koinonia e o que isso significa, porque às vezes a gente pensa que é uma comunhão qualquer, né? Mas tu falou a respeito do sacrifício, né? Exatamente. E essa comunhão, né, que a gente confunde muitas vezes com essa socialização, que a gente confunde muitas vezes com essa aparente unidade ali de estarmos juntos no mesmo ambiente. Mas a comunhão ela vai para além disso. A gente pode até dar uma avançada no texto para a gente falar um pouco mais disso, que ele vai falar, nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, a gente tem aí essa ênfase nessa comunhão, né? Esse olhar para a comunhão, para essa participação que nos une, porque esse era o objetivo do ensino. E aí a gente precisa compreender o que é essa comunhão. Porque koinonia, eu até falei isso na pregação ontem, talvez seja uma das palavras gregas, uma das palavras que aparecem no Novo Testamento, no texto grego, mais conhecida da fé cristã. Sim. Talvez muita gente fala até koinonia, eu lembro de ouvir falar isso muito cedo, ainda nem sabia que o Novo Testamento tinha sido escrito em grego. Tem até igrejas com esse nome. Tem igreja, tem grupo de música antigo, né? Mas a compreensão a respeito da koinonia ela é muito superficial às vezes, né? Nós confundimos isso com um momento de lazer, né? A gente vai ter um momento de comunhão. Não que isso não seja, mas a comunhão bíblica e a razão pela qual o apóstolo está escrevendo para que as pessoas tenham comunhão, isso exige um desgaste, isso exige sacrifício, isso exige entrega, isso exige fazer parte, ainda que eu não goste de algumas coisas. Ainda que eu até discorde de algumas coisas. E eu não estou falando aqui nas questões, claro, bíblicas, nas questões doutrinárias da sã doutrina. Estou falando da convivência, como você trouxe. Seja uma questão política, seja uma questão social, seja uma questão dos gostos pessoais. Mas estamos lá abrindo mão de tudo isso. E quando nós abrimos mão de tudo isso, de alguma forma estamos vivendo uma verdadeira comunhão, né? E ele está dizendo, então, estou escrevendo isso para que vocês tenham comunhão e dizendo que essa nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aqui a gente tem essa estrutura importante, né? Que ele não está dizendo para que vocês tenham comunhão uns com os outros, isso é legal. Mas ele está dizendo a comunhão de vocês é, acima de tudo, uma comunhão com o Pai e com o Filho que é manifestada entre vocês, né? E como tu também trabalhou na pregação, acho que foi na aplicação
se não me falha a memória, falou a respeito em alguns momentos da nossa vida, a gente se fechar no nosso ciclo. E isso diz respeito também a até mesmo o ciclo da igreja, Sim. A gente se... Né, ficar próximo de pessoas e não se relacionar com outras pessoas da igreja e tal. A gente tem o nosso ministério e a gente não sai do nosso ministério, da nossa bolha e tudo mais. Mas tu também trabalhou uma perspectiva da igreja, porque às vezes a gente vive nessa bolha da igreja. Nós somos uma igreja de uma perspectiva reformada em alguns pontos e tudo mais, e a gente fica meio fechado. Não, só entra aqui, só faz parte do reino de Deus, né, aquelas pessoas que estão aqui. E a gente... Até te mandei um vídeo ontem do pastor Gerê, né? Que a gente... Bem engraçado. Olhando para a Igreja de Cristo, meu irmão, a gente vê que a nossa comunhão, ela é mais importante do que as nossas diferenças. É claro que existem comunidades que pregam falso evangelho. Isso daí não é irmandade. Mas estou falando daquelas que tem alguns pontos de conflito e tal, doutrinário, e que às vezes a gente descarta. E, cara, eu acho que não é esse o caminho bíblico, o caminho correto, porque, como o texto tá falando, né? Nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus. Então, toda característica de alguma igreja, a gente vê que é a multiforme graça do Senhor sendo compartilhada, A gente vê mesmo isso, Davi, até mesmo... No contexto dos apóstolos, a gente vê diferenças na igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso era uma igreja muito doutrinária, era uma igreja que João elogia, né? Lá em Apocalipse, a respeito deles terem mantido fiéis à fé, expulsando os nicolaítas e tal. Mas quando a gente vai para a igreja de Corinto, por exemplo, não que ela não tenha doutrinas, mas a igreja cheia de dons espirituais e tudo mais. Então a gente vê Mas cheia de conflito, e Paulo começa escrevendo assim, a igreja de Jesus Cristo em Corinto, né? Isso aí. Então, cara, a gente não deve se apegar às pequenas diferenças. A gente é o corpo de Cristo, né? Exatamente. E ao mesmo tempo focar, né? Que essa coinonia ela é necessária. E... não há como a gente caminhar com Cristo, não há uma fé cristã verdadeira sem essa entrega para a comunhão, sem essa verdadeira comunhão, sem essa participação na vida do outro, sem esse se importar com a vida do outro. É uma caminhada que exige de nós. Carson vai dizer que é uma participação sacrificial à comunhão. E é exatamente isso que os apóstolos estão escrevendo. E olha o que João vai concluir dizendo assim... para que a nossa alegria seja completa. Não é, olha, temos aqui uma meta na igreja, vamos alcançar tantas pessoas esse ano, vamos arrecadar tanto, porque a gente precisa fazer um projeto, a gente precisa ampliar, a gente precisa construir. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins em si, mas o que ele está dizendo, que a alegria dele estaria completa, é em ver essa comunhão sendo evidenciada. E aí, como a gente tratou aí, furar de fato essa bolha da afinidade e perceber a igreja como múltipla, como uniforme na doutrina, mas múltipla e diferente, né, na sua dinâmica. E isso é maravilhoso quando a gente consegue entender, porque isso é até libertador, Vitor. E Davi, também aqui a gente pode trazer uma aplicação para a questão até mesmo do culto, né? Porque às vezes a gente pensa que... na verdade, a gente tem uma falsa ideia a respeito de culto. Parece que a gente vai lá para ouvir uma palavra e ir embora. E quando a gente traz essa ideia da comunhão, né? Todo culto é uma comunhão entre os irmãos e com o pai e com o filho, né? Então, às vezes, as pessoas... Cara, eu acho muito esquisito o crente que falta dia de domingo, se não for por uma situação assim bem, né, explicável. Uhum. Né? Agora, sono, né? Cansaço, tudo mais. Porque as pessoas não têm essa visão, essa realidade espiritual de que a nossa comunhão na comunidade não é só entre nós, o Pai e o Filho se faz presente ali diante da nossa comunhão, né? Perfeito. E isso muda tudo. E é exatamente aí que o que a gente está trabalhando se encaixa nessa temática do mês, que não é fast food.
Porque o fast food, eu comecei ontem com essa imagem, é você indo lá na praça de alimentação do shopping, fica na fila, faz seu pedido, recebe seu pedido, come, mexe no celular e vai embora. Mas a perspectiva do evangelho da igreja não é essa, é a gente sentar à mesa. É a gente gastar um tempo comendo, beliscando um pouco mais, discutindo, se zangando às vezes, se reconciliando nas outras, porque essa é a proposta dessa comunhão. E não um evangelho onde eu sou apenas consumidor, não é um evangelho onde eu vou para assistir um culto e não há da minha parte uma participação. Porque participar no culto não é bater palma na hora da música, não é somente cantar junto com as pessoas. A participação é você estar junto das pessoas oferecendo esse culto e você está conectado a essas pessoas, se importando com elas, instruindo, caminhando junto, estendendo a mão. E isso é o que gera na comunidade uma verdadeira alegria, Vitor. E, Davi, acho que tu também passa por esse momento, quando o irmão peca, né, e vai no gabinete conversar com a gente e tal, a gente tem aquela conversa dura e tudo mais. Acho que um dos pensamentos que tem assim na mente dessa galera que, né, peca e vai confessar e tudo mais, é como é que eu vou ser visto agora na comunidade e tal. E é nesse momento de queda que a gente mostra a nossa comunhão. Estava atendendo até um irmão e eu justamente conversei isso com ele. Cara, é quando nós caímos, é quando nós falhamos, que a nossa comunhão é testada. Porque a gente não descarta, principalmente diante de uma sociedade fast food, onde tudo é descartável, né? Onde falhou comigo, vai para o inferno, não existe mais comunhão e tal. A comunhão existe quando existe um irmão que pecou contra a gente, que fez algo que nos entristeceu e a gente vai lá e estende a mão. É esse momento que a gente aplica a nossa comunhão, que a gente tanto fala, que a gente tanto prega e tal. Então, a comunhão é testada e aprovada nesses momentos, eu entendo assim. Perfeito, Vitor. O que a gente pode resumir isso, então, é que a comunhão é quando o ofensor e o ofendido sentam juntos à mesa. Loucura. Então, né? A comunhão é colocar na mesa aquele que ofendeu, aquele que transgrediu, aquele que pecou, diante daquele que foi o ofendido, daquele que perdeu, daquele que foi o ferido. Por quê? Porque foi isso que nós experimentamos um dia. Aquele que nós ofendemos, aquele que nós nos opusemos, aquele que nós nos colocamos contra, colocou uma mesa com uma toalha bonita, com prato de verdade, não descartável, com talheres bem posicionados, com alimento que sacia de verdade e disse, vem e se sente comigo. E esse é o nosso desafio. Será que a gente está preparado, e aí fica uma reflexão, para colocar a mesa para aquele que nos ofendeu, para aquele que demonstrou um momento, talvez não fazer questão de estar sentado à mesa com a gente? Será que nós estamos preparados não para fazer um bandeco para ele entregar e vai lá comer em outro lugar, mas dizer aqui, senta na mesa comigo e vamos comer juntos? Nós fomos esses convidados e para que a nossa comunhão seja estabelecida é necessário que agora a gente convide o outro, né? Poderia acabar agora. Mas não acabou. Não acabou porque a gente ultrapassou um pouquinho aí a perícope, né? Mas como o próprio texto diz, lançando luz sobre a base que foi colocada. E aí a gente tem o versículo 5, que é um dos versículos mais incríveis e poderosos assim das Escrituras, né? Esta é a mensagem que ouvimos dele e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus até faz luz, né, Vitor? Deus até tem luz, mas o que João está dizendo aqui é que ele é luz. Ele é a fonte da luz, né? Ele não só tem a luz, ele é luz, né? Da mesma forma como também afirma que Deus ele não dá amor, ele é amor, né? A ideia é que Deus é o próprio conceito de, né? Então, Deus é o próprio conceito do amor, Deus é o próprio conceito da luz, ele é luz. Então, não tem como nós basearmos a nossa vida em outra luz ou achar que existem outras luzes por aí, não. A fonte da luz, o conceito da luz está no próprio Deus. Tanto que o versículo da parte B fala, nele não há treva alguma. Então, é esse contraste entre luz e trevas. Então, aqui se refere a
compreensões da própria santidade, da própria pureza, né? Da própria maldade em si, né? Do mal ético, do mal moral. Tudo isso diz respeito a esse texto, né? Deus é luz, Deus é a fonte da bondade, Deus é a fonte da iluminação, Deus é a fonte, né? Da ética, né? Da moral, vida, da vida, de tudo assim. E, portanto, a consequência de Deus ser luz é que nele não há treva nenhuma, né? E aí, quando Deus está presente, então essa luz ela vai dissipando também todas as trevas. Então, não adianta o docetismo dizer, olha, você pode viver em segredo, você pode esconder o pecado, porque sua carne quer má mesmo. O importante é você estar ali com o seu espírito, né? Porque Jesus é espírito. Então você pode viver seu pecado escondido, você pode ficar ali vivendo da maneira como você quer, mas João está dizendo, olha, não dá para ser assim, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Claro que o texto vai continuar e isso é maravilhoso, porque ele vai tratar da própria comunhão, isso tem a ver com isso, ele vai se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mais uma vez ele vai puxar a questão da comunhão agora com Deus, mas a gente não vai avançar aí, porque aí começa a outra perícope, a gente vai ficar aqui mais 2 programas para tratar desse texto, mas é simples, a gente não pode estar com Deus na luz e ao mesmo tempo estar na escuridão. Isso reflete a nossa comunhão com as pessoas, né? Com certeza. Então, nós não podemos afirmar que a gente tem comunhão, né, com o pai, com o filho, né, e a gente vive brigando, a gente vive em conflito, não resolvendo os nossos problemas. Tanto que João ele aplica aquilo que ele falou no capítulo 1 no capítulo 3, né? A gente lembra muito de João 3,16, né? E Deus amou o mundo de tal maneira e tal, só que a gente esquece de 1 João 3,16, que é uma aplicação daquilo que João falou no Evangelho, que é o quê? Nisso conhecemos o que é o amor que ele pregou lá no Evangelho. Jesus Cristo deu a vida por nós. Aí a gente para aí, mas não para, o texto não para. E devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Então essa é a verdade. A aplicação de João 3,16, que a gente tanto conhece, é 1 João 3,16. Se Deus nos amou se entregando ao mundo e tudo mais, nós também devemos nos entregar pelos nossos irmãos. Eu quero encerrar aqui lembrando uma frase de Carson, né, que ele fala que a encarnação real de Cristo significa que matéria importa, corpo importa, ações visíveis importam. Logo, você não pode viver em segredo moral e reivindicar comunhão com o Deus encarnado. Então, tudo que é visível, tudo que faz parte da nossa vida é física também, ela importa, isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, isso tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso irmão. Vitor, foi uma série, cara, para mim foi sensacional, assim, a gente trabalhar todos os temas, né, e caminhar nessa perspectiva diferente, mas nesse mesmo olhar de que a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com os irmãos, ela não pode ser descartável, ela não é rápida, ela envolve desgaste, ela entende que o serviço ele é necessário, ele entende que a gente tem que sair só de se alimentar, mas a gente tem que ir para a cozinha preparar, e que também a gente não pode ficar só no balcão, mas existe uma outra posição que é sentar à mesa. Então a gente construiu esse pensamento ao longo do mês de novembro. Se você perdeu alguma das mensagens, algum dos nossos programas também, vai aí vasculhar aqui no nosso canal no YouTube, também nosso canal no Spotify, está tudo disponível lá. E foi sensacional, né, Vitor? A gente ser confrontado por todos esses textos, por cada pregação, né? Com certeza. A gente pega a pancada primeiro. A gente pega a pancada primeiro, né? Depois o povo pega. A gente apanha primeiro. E a gente apanha não é só uma vez, não, porque a gente lê a pregação várias vezes, então a gente recebe a pancada várias vezes. Apanha no estudo, apanha na revisão, apanha na pregação lá de novo. Pois é, mas foi uma benção. Que bom, glória a Deus por todas as coisas. E olha, mês de dezembro começou, o último mês do ano, então a gente tem uma programação especial também para este mês. A gente vai trabalhar também alguns salmos na série Rei que Reina. Mas não vai ser já nesse domingo, vai ser no outro domingo a gente vai começar essa série. Mas no próximo domingo a gente convida você para estar na nossa comunidade, ali às 10 da manhã, no culto. Mas essa semana também
a gente tem pequena base. Então, se você quiser participar, você quiser discutir mais esse texto, aprender, conversar com as pessoas, a parte mais aplicando também, testemunhando com outras pessoas, quer estreitar essa comunhão que a gente está falando aqui, a pequena base é uma ótima ferramenta para isso. Então, você pode procurar uma pequena base próxima da sua casa ou no horário que você consegue participar. A gente tem aí na terça e na quarta-feira os pequenos grupos se reunindo. E a gente tem outro convite especial, que é nosso espetáculo de Natal, O Presente, dia 25 de dezembro, lá na Base Renascença. A gente vai ter 2 sessões, 5 da tarde e 7 da noite, mas é necessário você retirar o seu ingresso. É de graça, você pode ir lá sem pagar nada, mas é necessário ter o ingresso. O ingresso está disponível no nosso link no perfil do Instagram, Base Renascença. Vitor, pode nos conduzir na oração? Vamos orar então, agradecendo a Deus também por essa série, né? Meu Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Te pedimos, meu Pai, nessa manhã, que o Senhor possa nos conduzir, meu Deus, em cada momento da nossa vida, e que tudo aquilo que foi pregado ao longo desse mês, ao longo dessa série, meu Deus, possa ser uma verdade real na vida da nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, meu Deus. Porque a gente prega, a gente se dedica, a gente estuda, a gente prepara o sermão, a gente ora, mas se o Senhor não estiver no nosso meio, mudando os corações, transformando a vida das pessoas, para a gente viver essa realidade, não de uma fé descartável, mas de uma fé sólida, verdadeira na Tua presença, diante da Tua palavra, se o Senhor não estiver conosco, é tudo em vão. E o nosso pedido é que o Senhor se faz presente. A nossa oração é essa, meu Deus, se faz presente na nossa comunidade. Porque algumas coisas desajustadas sempre vai sendo ajustada quando o Senhor se faz presente. Porque o Senhor traz paz, o Senhor traz direção, o Senhor conduz. Então, que o Senhor possa fazer isso conosco. Que o Senhor possa abençoar também os nossos irmãos, os nossos ouvintes, a nossa vida. Que o Senhor possa nos dar uma excelente semana em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ei, não vai embora não. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, curta o nosso vídeo de hoje e já compartilha esse link aqui para o máximo de pessoas que você conseguir, se isso te edificou, tá bom? Valeu, Vitão. Semana que vem a gente está de volta, se Deus permitir. Junto. E vocês também. Então, semana que vem, na próxima segunda, tem mais Base Tal. Que Deus abençoe. Excelente semana e até a próxima. Tchau. Valeu.